Bom dia, gente, paz do Senhor. Jesus em nosso coração, não é? A letra da última canção na verdade, algo que eu gostaria de dizer, que eu estava pensando em dizer a vocês para este nosso momento de oração, confiando em nosso Deus. E com esta confiança, a nossa fé não é abalada, né? E aí, os inimigos que devem cair, não sei se vocês perceberam, seus inimigos cairão, os do Senhor. Nós não precisamos ter inimigos e se a gente os tem, não precisa ter desejo de que eles caiam. Entenderam? Inimigos que vêm da parte deles entendendo que são os nossos. Nós não precisamos entender que temos inimigos, mas os inimigos de Deus, esses, a letra da canção diz que é o pedido, né, que eles caiam, Automaticamente os inimigos de Deus não querem o nosso bem. Então, quando eles caem, nós permanecemos de pé, né? Então, depois de ter cantado isso, reúna aí em seu coração fé para a gente orar agora, passarmos alguns minutinhos em oração. Da mesma forma como vocês estão, a gente estava de pé agora, queria que você apresentasse aí, seja situações suas, situações que você percebe que precisa de uma intervenção no Senhor, ou às vezes situações que é preciso descansarmos no Senhor e pedirmos a Ele que a nossa fé permaneça da mesma maneira, tá bom? Ore um pouquinho aí, depois eu encerro aqui ao microfone, ore aí. Senhor nosso Deus, oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus, e o que nós pedimos ao Senhor, a nossa oração, nós confiamos, Pai, que é por amor a Jesus que o Senhor nos ouve e nos aceita, é por amor ao Teu Filho amado Jesus que nós somos aceitos como filhos diante do Senhor. Não há nada em nós, Pai, que possa chamar a atenção do Senhor, mas por amor a Jesus, nós adentramos e permanecemos em Tua presença. Então, Senhor, orando a Ti, no nome de Jesus, auxiliados pelo Teu Espírito de graça maravilhoso, Pai, a gente está descansando, Pai, situações em nossas vidas, situações com pessoas que amamos, situações, enfim, Senhor, daquelas que vieram à nossa mente, em nosso coração, e as apresentamos a Ti, em Teu altar. Nós, Deus, nos curvamos, Pai, em oração ante a Tua majestosa santidade, Deus. E assim, Pai, humildemente, Pai, apresentamos as nossas questões diante do Senhor. E nós fazemos isso, Pai, mais uma vez, Pai, jamais vai ser muito, vai ser bastante dizer, no nome de Jesus, Pai, é que a gente suplica, pede humildemente ao Senhor intervenções, refrigérios, alívios, libertação, Senhor, cura, Pai, em nome de Jesus, a gente então ora assim, Pai, confiados de que somos aceitos por Jesus, somos recebidos, Pai, e as nossas orações também, pelo Teu amor
que está derramado sobre nós, por estarmos, Pai, imersos em Tua graça, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, confiados em Ti, Senhor, que a gente ora. Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças ao Senhor, graças ao Senhor. Você pode encontrar o Salmo 46 aí? Livro dos Salmos, o de número 46. Se você não sabe, não se lembra, né, não está atento aí às nossas comunicações, a gente está em final de semana de festividades, agradecendo a Deus por 62 anos de vida eclesiástica. Sabe o que é isso? Uma geração. 62 anos. Há 62 anos atrás, nós iniciávamos a nossa história como igreja local, e aí com um pequeno grupo de irmãos que se reuniam aqui, 3 ou 4 famílias, iniciou-se a Igreja Batista no Jardim Imperador. Este foi o primeiro nome da igreja. Igreja Batista no Jardim Imperador. Não era este templo, era um menorzinho. Tinha uma outra denominação, uma comunidade de fé que se reunia e tinha um templo aqui, e eles estavam por deixar este local, e aí foi-se então alugado esse espaço, comportava essa parte do meio aqui, ó, o primeiro templo, piquititinho, e aí esses irmãos se reuniram e buscaram ao Senhor, né, há 62 anos atrás. A gente colhe hoje, né, como patrimônio, esse espaço imenso, como o esforço dos irmãos do passado. É de uma geração apenas, mas muitas pessoas passaram por aqui. E hoje a gente desfruta, né, do que eles lutaram, batalharam, né, lá atrás. Então nós estamos comemorando, agradecendo a Deus por esses 62 anos de vida eclesiástica, de família de fé. E aí eu vou fazer uso deste salmo para compartilhar algo com você, tá bom? Nesta manhã. É um salmo que alguns o têm como o seu salmo de cabeceira. O meu avô em especial o tinha como o salmo de sua vida, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que, leiam comigo 2, se a sua versão for parecida com a minha, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E ele continua: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O 10, bem forte, irmãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Amém. Este é um salmo que nos ajuda a florescer em nossa esperança, no renovo para as coisas que a gente já está capenga, desanimado, desacreditados. Estas palavras podem vir para a gente como um bálsamo, porque são palavras de Deus, de Deus. Não sei se você já passou por uma experiência assim, de não ter mais forças para acreditar, de não conseguir mais, com o seu intelecto, com as energias que lhe tem, chegar a autoajudar-se, se é que eu posso dizer assim, para ir, ou para avançar em alguma coisa, ou ao menos para acreditar em algo. Então, quando momentos assim vêm a nós, e isso pode acontecer a qualquer tempo das nossas vidas, quando não há nenhum galho para a gente se agarrar, quando não há mais recursos, quando não há mais uma saída, um escape, por alguma circunstância que a gente possa encontrar como uma solução, então fica para nós algo, pode ser até simplista afirmar isso, me desculpe, mas eu vou fazer essa afirmação porque ela tem seguido a minha vida. Resta-nos a palavra de Deus, para a gente poder ler e se aventurar a acreditar. Resta-nos a palavra de Deus. E este é um dos salmos para momentos assim. Para momentos assim. Ele é uma poesia, na verdade é um hino, é uma música. E o título dele diz que é Ao Regente do Coro. E nas entrelinhas do título dele está ao regente do coro Alamote. Não sei se você percebeu esses detalhes. Sabe para quem era que deveriam ser essa música? Quem deveria cantar? As meninas do soprano. Eram para estas meninas poderem cantar. Vocês vão compreender depois o porquê disso. Era um hino cantado por meninas e um soprano bem vívido, meninas novas, né, que estava a todo vapor para poder soltarem a sua voz. Quando é que ele foi escrito? Também é um detalhe riquíssimo que compartilho com vocês. Em um dos momentos mais difíceis que Jerusalém já passou. A cidade foi cercada por Senaqueribe durante 6 meses. 185 mil, no mínimo, que é o relato que a gente tem de soldados, homens armados até os dentes, que já tinha destruído o norte de Israel há 20 anos atrás, cercaram Jerusalém, e estes 185 mil, junto com Senaqueribe, o exército da Síria, estava espreitando a cidade. Eles então passaram todos esses meses ali, encurralados por esse exército. Eu não sei se você se lembra do Maracanã de 2 décadas atrás, mas ele comportava lá 140, 150 mil pessoas em finais do Cariocão. Vocês se lembram? E aí, não sei se vocês se lembram ainda, que quando tinha movimentos dos times em ataque, a câmera parecia que o estádio estava balançando. Para vocês terem noção do que seria 185 mil pessoas. Lá de 140 a 150. Hoje não comporta mais, nem não se vê coisa linda como antigamente assim. O povo unido por uma causa, né? Ainda que seja na área do esporte, mas é muito bonito ver o povo unido. Vocês gostam disso? Ver o povo em um propósito só. Vocês imaginam, eu vou abrir um parênteses aqui, ver o povo não de vermelho ou de verde e amarelo, ver o povo não gritando A, B ou C, ver o povo não indo a Brasília destruir as coisas e dizer que é em nome do Senhor, não ver isso, mas ver um povo justo, um povo de Deus marchando por uma vida melhor na nossa nação, sem nenhuma bandeira, somente pela justiça, pelo socorro aos menos, pela igualdade. Coisa linda seria isso. Fecho parênteses. Pois bem, esse então era um povo que estava cercado. O próprio Senaqueribe, que era um
um rei muito cruel na sua época, ele é um instrumento de Deus para dividir a nação após o reinado de Salomão, que é uma consequência da desobediência do povo. Senaqueribe avança então contra a parte sul de Israel, que não era mais um povo unido como uma nação só, resultado do trabalho de 40 anos do reinado de Davi, mas aí ele avança, depois de ter destruído a maior parte, o norte, dividido a nação, para o sul e cerca Jerusalém. Foi uma investida arrasadora. O início dela, pelas informações bíblicas que a gente vai ver, mas a arqueologia também deixa claro em uma linha paralela dos acontecimentos bíblicos que a gente pode consultar. Foi descoberto uma tabuazinha de argila com dizeres de Senaqueribe, afirmando o seguinte: eu marchei sobre Judá, derrotei e incendiei 46 cidades. A sua fumaça escureceu o céu. É a primeira inscrição encontrada. Uma outra diz assim: palavras de Senaqueribe, encontradas pela arqueologia em argilas, que não estão descritas em textos bíblicos, mas em textos seculares e que faz parte da história da humanidade. Uma outra fala do rei Senaqueribe é a seguinte: deixei Ezequias, o rei de Jerusalém, como um pássaro na gaiola. Guarde essa. Palavras de Senaqueribe, enquanto ele cercou Jerusalém: deixei Ezequias, o rei de Jerusalém, como um pássaro preso na gaiola. Hoje em dia a gente não se vê mais isso, mas na minha época a gente ainda criava de forma errada, claro. Mas era o acontecimento da geração dos meus avós, criando pássaros em casa. E a gaiola tem uma portinha pequenininha que cabe apenas a mão. E quando você abre a mão de uma gaiola, você pega o pássaro que está lá com uma mão. Na maioria das vezes eles já são domesticados, dóceis, e você pega com uma mão. Abriu e pegou. Senaqueribe diz assim: Ezequias está como um pequeno pássaro em uma gaiola. Ou seja, eu abro e eu pego quando eu quiser. É isso que esse escrito, pelo menos, eu imagino que quer dizer. 6 meses cruéis, então, voltando ao contexto que estou passando para vocês, em que este salmo foi escrito. Por isso que eu estou voltando ao Senaqueribe, porque este salmo foi escrito em meio a esses 6 meses de horror, em meio a essa circunstância que eles estavam vivendo, como afirmei a vocês na introdução, em que não existia nenhuma expectativa de escape. Senaqueribe, na perspectiva dele, ele tinha razão. Ezequias e o seu povo, e agora a pequena nação de Judá, estava cercada pelos seus soldados. Sabe quando eu afirmei 185 mil? Foram a contagem dos que foram mortos. Vocês imaginam o quanto não fugiu, voltando para a Síria? Só os mortos. Eu parto desse princípio, que é o número que o texto bíblico relata. Pois bem, diz o texto sagrado que em uma noite, segundo de Crônicas 32, 21, em uma noite, este exército poderosíssimo, em uma noite, relata para nós, segundo Crônicas, o Senhor enviou um anjo. Lembra-se Jesus para Pilatos? Rapaz, você não sabe, se eu pedisse ao Senhor, viria milíades e milíades. Aqui veio, o que seria isso? Um anjo. Certamente não foi o dos avisos, o do louvor, foi outro tipo de anjo. Um só veio, um anjo, nos informa isso. Destruiu a todos os homens valentes, destruiu os chefes e os oficiais do exército sírio. Um anjo.
O pastor Isaltino comenta aqui um texto paralelo, tentando explicar como foi essa investida contra aquele exército do Senaqueribe. Ele pesquisa e diz o seguinte, não tem muito sentido, mas é a resposta à pesquisa que ele faz. Ele diz que 2 historiadores, o Heródoto, que era um historiador grego, e o Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo costuma acertar bastante, né, em seus escritos, que era um historiador judeu. Mas eles deixaram a seguinte instrução sobre essa derrota do exército sírio naquele momento. 2 comentários. Um deles diz o seguinte, veja como é estranho. O exército de Senaqueribe foi atacado à noite por uma praga de ratos. Foram feridos, machucados e com medo de doenças e os seus cintos, tudo que tinha de couro nos soldados roídos, eles fugiram. Essa é a informação do primeiro historiador. A de um outro, o pastor Isaltino diz o seguinte, que foi um forte vento, segundo esses 2 historiadores, oriental, que passou por sobre o acampamento daquele exército como um furacão e destruiu tudo. É como alguns tentam explicar a abertura das águas do Mar Vermelho, que grandes ventos vieram naquele momento e abriram e o povo passou a seco. Então, tudo bem esse tipo de explicação. O problema nesse tipo de explicação é por que abriu depois que estava um povo para passar e por que fechou quando o povo passou? Como Deus fez e usou, tudo bem, podemos buscar, cavucar e encontrar situações. Uma praga de ratos, sim. Um vento forte, sim. Mas por que contra aquele exército? E depois de 6 meses, e por que livrar um povo e a praga só vir sobre os que estão de fora da cidade? Por que o vento passa e destrói apenas o acampamento fora da cidade? Embora não faz muito sentido a história desses dois autores, a gente escolhe sempre ficar com aquela que é a do Senhor. Um anjo veio e fez o que tinha que fazer. Um anjo veio e fez o que o ser humano não pode fazer. Então, depois que o anjo faz isso, aí a gente se volta para o Salmo 46, vendo as sopranos cantarem. Deus é o nosso refúgio. O Salmo foi composto para celebrar o Senhor. E nesse contexto de vida aqui, daquela nação, celebrar o Senhor era em detrimento à destruição de um exército inimigo. Era a situação que estava com uma opressora. Então, o Salmo diz de Deus, dos seus feitos, engrandece, exalta, e o Salmo deixa claro que Deus é aquele que livra. Aquele que livra. Quando não há absolutamente nada que a gente possa fazer, quando as nossas ações, e mesmo assim, elas forem dando ruim nos nossos feitos, Deus agindo, Deus intervindo, Deus se levantando do seu trono, Deus com o seu cetro de poder, vindo e fazendo intervenções na nossa vida, algo acontece. Porque não são palavras rígidas, a gente experimenta isso no nosso dia a dia. Pois bem, mesmo que a gente ainda tenha uma vida de 62 anos, meia vida, Deus tem vindo em nosso favor, em nosso socorro. Mesmo que os nossos 6 meses possam ser esticados pelas lutas que a gente esteja vivendo, mesmo que uma parte daquilo que seria a nossa história já tenha sido invadida, já tenha sido destruída há tempos atrás, mesmo que a gente esteja sobre escombros de coisas que construímos e que a gente não tem mais a perspectiva delas serem reconstruídas, mesmo que seja uma pequena parte que a gente esteja ainda ali com pouca força, lutando, mesmo que seja 10% das veias das coronárias, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é um socorro
bem presente na angústia. Na angústia. Nesse momento da história, um outro parênteses, é o momento que a gente imagina, puxa, por que está acontecendo isso justamente agora? Porque Ezequias acabara de ser o motivador como rei, aquele que exerceu o papel de limpar aquilo que o povo estava em sua religiosidade, de forma imprudente, tola. Ezequias, não sei se você conhece a fama deste rei, mas ele acaba com a idolatria em Israel, ele restaura o culto ao Senhor, restabelece a adoração ao Deus vivo. Ezequias seria a gente arrumando a nossa casa, limpando aquilo que a gente percebe que não está sendo legal, reestruturando relações, restabelecendo princípios, colocando em ordem as coisas. Ezequias é aquele que faz algo, que exerce um papel brilhante nesse tempo, nesse período, na relação do povo com Deus. Ele faz isso, ele leva o povo a adorar ao Senhor de novo. Agora, a gente chega na história que eu peço para você ir comigo, não em 2 Crônicas, mas agora em Isaías 37, por favor, vá lá, que relata o mesmo episódio, Isaías 37. Livro do profeta Isaías, capítulo 37. Veja os versos 36, só título de informação agora bíblica, tá? Que diz, verso 36, então, veja que a informação que eu disse anteriormente estava em 2 Crônicas 32, 21, agora o Isaías diz a mesma coisa, falando do mesmo acontecimento. Então, versículo 36 do Isaías 37, saiu o anjo do Senhor, estão acompanhando aí? E feriu no arraial dos assírios, e 185.000. Quando se levantaram pela manhã cedo, tudo eram cadáveres. Cadáveres. Dormem vivos e acordam mortos. Digo o exército, porque os mortos não acordaram. O 37 continua, assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. 38, certo dia, estando ele, aquele homem poderoso, com exército cruel, prostrado na casa de Nimrod, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Veja o que acontece com um homem desses. Eu fui de trás para frente, agora vamos ver o Senaqueribe, forte, poderoso, com o pássaro na gaiola, versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier. Você está no 34 aí comigo? São palavras do Senhor acerca do intento de Senaqueribe. Esse verso 34 é lindo demais, vamos ler juntos? A gente de vez em quando gosta de uma briguinha, não gosta? Fala sério, irmão, fala sério. A gente não gosta de assistir os negócios que tem umas batalhas e que o bem sempre vence. Nós não podemos brigar, mas nós podemos nos alegrar de vez em quando, né? E com o texto bíblico ainda mais. Então vamos ler esse 34, olha que coisa linda. Nós não podemos falar isso com os outros, é proibido, né? Não pode, tem que amar, coisa e tal. Mas ler o versículo bíblico a gente pode, olha que coisa linda. Vamos lá o 34 juntos? Pelo caminho por onde vier, por esse
voltará, ele não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Diz o Senhor. E o 35, o Senhor diz ainda: eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É isso, irmã Inês, glória a Deus. Por amor dele mesmo e por amor do seu servo Davi. Deixa eu partir para a minha conclusão. Jeca pode vir aqui me ajudar. Volta Senaqueribe agora envergonhado. Envergonhado. E aí, quando ele chega para questionar no templo do seu Deus, ele é assassinado pelos seus filhos. Um homem desses só poderia ser assassinado por uma bala de casa, uma bala amiga. Então, ele é assassinado pelos seus filhos e envergonhado. Imagine aquele homem que não pôde sepultar os seus soldados, volta, seja um vento, seja rato, ou seja o pavor de um anjo vingador, que por uma noite passa com uma espada do Senhor, agora acréscimo é meu, e vence a maldade, a crueldade, vence a brutalidade, faz aquilo que o seu povo não poderia fazer, e derrota, aniquila, acaba com os inimigos, com aquilo que estava sendo o terror para o povo de Deus. Como Deus livra a gente em momentos que Ele escolhe. Agora eu vou fazer uma outra afirmação, e essa não precisa de interrogação, porque essa primeira sim, olha o que eu estou dizendo, como Deus livra a gente em momentos que Ele escolhe. E aí fica margem, e os que Ele não escolheu? E os livramentos que não vieram? E o exército que conseguiu nos prender como um pássaro na gaiola? Mas a segunda afirmação, ela tem seguido a minha vida. E eu acho que a sua também. Como Deus nos acompanha. Como Deus está conosco. Como Deus é o nosso refúgio. Como Deus é a nossa fortaleza. Como Deus é presente. Como Ele é presente. Como Ele é. Onde nós nos encaixamos neste relato, meus irmãos? Nas ocasiões em que nós nos vemos cercados, como que presos, aprisionados. Em ocasiões assim, faz-se necessário então nós sermos relembrados de que existe um Deus. E não é apenas um Deus porque pode ter margem para a gente compará-lo a outros deuses. Existe um Deus poderoso. Existe um Deus poderoso. E Ele entra em nossas experiências e se faz presente, sendo companhia para nós. Pode ser, como já afirmei a vocês, que coisas já tenham sido destruídas, como o Reino do Norte, que não há mais como consertar. Mas agora, 20 anos depois, no que sobrou do Reino do Sul, Deus escolheu se fazer presente. E Ele escolheu dizer: eu vou cuidar desta cidade. Nenhuma flecha, 185 mil arqueiros. Deus diz: nenhuma flecha vai atingir a cidade. Tem noção? Nenhuma. Eu vou defendê-la. Imagine, Deus dizendo isso: eu vou defender. Eu vou defender. E você, Senaqueribe, vai voltar envergonhado para a sua casa. Pois bem, voltando ao Salmo 46, imagine as meninas de Israel cantando. Vejamos essas passagens então. Eu vou destacar apenas uma. Tem várias, mas só uma eu quero destacar.
E quero explorar Deus como sendo Ele o Deus poderoso apresentado por este salmo. Apresentar Deus como refúgio e como fortaleza. Observem que, volte lá para o Salmo 46, só para você acompanhar, por favor, comigo. Vou citar 3 ou 4 questões, mas seria legal você acompanhar. Eu vou fazer isso também. Você observou que o Salmo fala das montanhas 2 vezes? 2 vezes. Que Jesus diz lá na frente que a fé do tamanho de um grão de mostarda iria fazer mover montanhas. Você já visitou, já passou pelas estradas, pelas rodovias de Minas Gerais? Já? Se lembra nas curvas da Fernão Dias, o quanto, depois que a gente sai de São Paulo, o quanto existe de montanhas? Percebeu como é rígida uma montanha, um monte? Como é uma parte segura da natureza? O Salmo cita 2 vezes, mesmo que a situação esteja tão difícil e que as montanhas se desfaçam. 2 vezes o Salmo cita isso. Confie. Confie. Percebam que é apenas palavra de Deus, não há como nestas palavras a gente incluir algo racional que possa tentar convencer a gente de que a gente pode confiar. Não, está falando de fé. Então está dizendo assim, mesmo que montanhas, algo tão rígido, tão firme, tão com aparência de tanta segurança, se desfaça, derreta, confie. É uma escolha, é palavra de Deus. É escolher em confiar ou não escolher em confiar. Confie. Agora ele vai para, ainda que as águas rujam e espumam. Os mares hebreus são mares aparentemente pequenos. Eram mediterrâneos. Eles não eram grandes navegadores. A gente vê Salomão pedindo ajuda a reis para a construção do templo, em que madeiras chegam de navios por outras nações, fenícios, não os hebreus. Eram mares pequenos, não tinham experiências de agitação em grandes navegações. Eles até deixam claro em algumas poesias hebraicas e até relatos do Novo Testamento de que as situações em mar para o povo hebreu eram situações de agitação. Se lembra quando Jesus está com os seus discípulos e Pedro pede, e ele aparece num pequeno riozinho da Galileia, e Jesus anda e eles, que negócio é esse que está andando? É no meio do mar que eles têm aquela situação. E aquela outra, que Jesus está tirando uma pestana no barquinho, e as ondas se agitam, até o 324, com relação a isso, e o hino. E aí Jesus está tirando uma madorninha depois do almoço, e eles vão lá e acordam o Senhor. Eita, gente, aí o Senhor se levanta. Eu vou até tirar o parênteses da fala de Jesus para os discípulos, mas Jesus olha para aquele pequeno mar, e ele diz o quê? Jesus diz o quê para o mar? Jesus conversa com o mar e diz: aquieta-te. E aí o relato bíblico, você escolhe crer ou não, gente. É a gente que escolhe. O texto sagrado diz que o mar respondeu, se curvou diante do Senhor e se acalmou. Se acalmou. Montanhas, se vocês se desfizerem, e vocês, hebreus, virem isso acontecerem, ainda assim confiem. Se vocês estão em ondas agitadas e estão perplexos com as espumas e agitação do mar, calma, confie. Continue a confiar. Continue. Mesmo com a instabilidade que a gente pode experimentar na vida, mesmo que as coisas estejam
instáveis e não tenha um chão firme para a gente pisar. Deus é a afirmação do Salmo, é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. A ideia é que o Senhor é um lugar de segurança. Olha de novo aquele detalhe da gaiola, da fala de Senaqueribe. Sabe qual era o lugar mais seguro para se ficar? A gente sabe agora toda a história? Dentro da gaiola. Porque fora dela estava o anjo vingador. Então o lugar seguro para se ficar era lá. Protegido. Guardado. O lugar seguro para se ficar era em Jerusalém. Não era fora dos muros da bela cidade de Davi. Era lá dentro. Porque lá fora estava o anjo vingador. No Senhor, é nele que a gente pode se refugiar. Porque ele, cantado pelas meninas do soprano do Salmo 46, é o nosso refúgio, é o socorro bem presente. E destaco uma outra questão interessantíssima que achei neste salmo. É uma frase. Ela está no início, no meio e no final. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele começa dizendo isso, fazendo essa afirmação. No meio ele nos lembra novamente. E como é que ele termina? O Senhor dos exércitos está conosco. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Perfazendo a nossa história. As pessoas que estavam cantando essas palavras não eram pessoas que estavam de boa na lagoa, vivendo uma situação dificílima. O exército de Senaqueribe era poderoso e ele era muito cruel. Conta a história de que Senaqueribe vencia povos inimigos, reunia os sobreviventes em suas cidades principais, trazia a família real e colocava o rei no centro da atenção, assassinava toda a família real de frente para o rei, e com todos os sobreviventes feridos assistindo, depois furava os 2 olhos do rei e o deixava viver. De tão cruel que era essa nação. Mas Deus o fez voltar envergonhado para sua casa. Amém. Amém. Às vezes, ainda que a gente, como igreja, tenha que exercer o papel de anunciar, proclamar, de avançar, de abençoar, nós precisamos, quando estivermos em situações adversas, ser esse tipo de gente, esse tipo de povo, que tem em seus corações estas afirmações do Salmo 46. Precisamos ser relembrados disso. É isso que eu desejo fazer nessa manhã ao seu coração. De que Deus, sim, é o refúgio para a gente. Hoje não é uma palavra dizendo da gratidão apenas dos 62 anos e dizer, gente, avancemos, somos essa igreja do Senhor, proclamar, não mimados, firmes, fortes. Sim, somos tudo isso, somos. E não tem como regredir na nossa proclamação acerca dessa força que o Novo Testamento mostra que nós somos, mas às vezes, é necessário a gente não olhar para aquilo que está à nossa frente, se curvar e se prostrar diante do Senhor e dizer a Ele, Senhor, preciso ser relembrado que o Senhor é o meu refúgio. Senhor, preciso ser relembrado que o Senhor é a minha fortaleza. Senhor, agora que eu preciso, por favor, fale aí, traga bálsamo para o meu coração acerca dessas verdades. E este salmo faz isso conosco, faz isso com a gente.
Deus é poderoso. Ele é mais forte que os montes, Ele é mais forte que as águas tumultuadas, e o lugar mais seguro para a gente estar é nele. É nele. Nunca e em hipótese alguma os exércitos têm mais poder do que Deus. Nunca e em hipótese alguma os homens poderosos são mais poderosos do que Deus. Há de chegar o momento, se ainda não veio, de que o Senhor será acordado, se levantará e dirá: aquieta-te, aquieta-te, e tudo se aquietará. Amém, amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por sermos relembrados pela Tua palavra, do Teu poder, de quem Tu és. Graças nós Te damos. E Senhor, cada um de nós tem a sua própria lida, sua própria vida. Cada uma das nossas famílias vivem o seu próprio momento, Pai. E nesse tempo, Pai, que a gente compartilha este salmo, dizendo essas verdades tão lindas a nós, a Tua palavra nos encontra no momento em que estamos. E se porventura, Senhor, corações, famílias, queridos, queridas, que estão aqui, ou que fazem parte do nosso ciclo, Pai, de fé, de irmandade, Senhor, ou que fazem parte do nosso círculo próprio, passam por ondas agitadas, Senhor, passam pelo fio de perder a fé, Pai, passam, Senhor, por pensamentos, Pai, circunstâncias, situações, Deus, em que não há o que fazer. Senhor, faça-nos lembrar de que o Senhor é o refúgio, Pai. De que o lugar seguro é debaixo das Tuas asas. Faça-nos lembrar, por misericórdia, enquanto o escape não vem, Espírito Santo, renova, restaura, restabelece, em nome de Jesus, a nossa esperança e a nossa fé em Ti. É assim que a gente ora. Espírito Santo de Deus, abrace corações que precisam, Senhor, neste momento, da Tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Se for esse o caso, Senhor, quero desejar esta Tua bênção e esta ação do Senhor sobre os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Seja então cuidado, curado, aceito, restaurado pelo Senhor, em nome de Jesus. É isso, Pai. Muito obrigado mais uma vez pela palavra do Senhor. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, gente. Quero relembrar a vocês, para que vocês possam reproduzir, e também para vocês, né? Que este final de semana, junto com a segunda, com a manhã, é especial. E peço um esforçozinho seu para estar conosco. Hoje nós vamos receber o grupo Tris. Vocês se lembram? Né? Já vieram aqui. Muito bonito.
parecidos, muito parecidos conosco, né? E nós seremos conduzidos hoje por esses irmãos cantando e a gente vai celebrar ao Senhor à noite. Amanhã é a nossa festa caseira. Amanhã é dia de nós nos alegrarmos muito com o Senhor. Muito, muito. E eu quero pedir, a gente tem essa cultura de agradecer a Deus às segundas em nosso final de semana de festividade. Por favor, queria pedir um sacrifício seu. Até da faculdade dá para você faltar, a falta de amanhã vai ser justificada. Para você vir para celebrar junto com o Senhor. Tá bom? Pode justificar, traz lá que eu assino. Tá bom? Vamos estudar a palavra do Senhor agora. As irmãs, a classe da irmã Mara vai ficar aqui. Os jovens hoje vão com Nata e Avi para a sala do lado ali grandinha. O restante está tudo normal, tá bom? Deus nos abençoe, vamos estudar a palavra do Senhor.